Pois é, na nossa super bancada, os nossos craques já estão posicionados. Aqui continua Dídimo de Castro, Herbert Henrique, nosso querido Toninho, que já participou no começo do programa, ex-goleiro do São Paulo, torcedor do Piauí, e nosso querido Buim, que participou agora há pouco com as preciosidades do baú do Buim. E a pergunta dessa semana é: que análise vocês fazem? Primeiro a gente tem aqui uma foto, olha só, do Neymar. Essa foi a imagem, deixa eu afastar para cá um pouquinho para a gente ver. A imagem que marcou, né, o final do amistoso do Brasil contra a África do Sul na última quarta-feira, lá em Joanesburgo. Garotinho que correu atrás do Neymar e essa foto ficou, correu o mundo e o Neymar foi muito receptivo com ele. E a gente quer saber, na verdade, a avaliação dos novatos, né? A gente tem aí novatos na seleção brasileira, nessa convocação do técnico Filipão, e eu quero saber do Dídimo se ele gostou dessas novidades em campo. Dídimo, Fernandinho, por exemplo, que é o autor de um dos gols que nós vamos ver daqui a pouco, jogou bem, na sua opinião? Jogou. A partir do adversário é que não dá campo para uma observação maior. Mas eu tenho certeza que o Filipão não vai convocar ou não esses dois jogadores, o Rafinha e o Fernandinho, por causa desse jogo, mas sim pelo que eles estão jogando do futebol europeu, na Inglaterra e na Alemanha, né? Então eles já são conhecidos do Filipão, para mim estarão na Copa, sim. Tá aí o Rafinha também, que é outra novidade, né? Lateral da seleção brasileira. Vamos ver os gols. O Brasil goleou 5-0, 3 gols de Neymar. O primeiro gol, vamos ver aí, eu queria o comentário do Dídimo, que foi justamente o primeiro gol, tá aí, do craque Neymar. E também ouviu o Herbert, o Toninho e o Buinho. O que eles acharam desse gol? Esse gol tem um grande mérito para o Hulk. Você vê que quando ele pegou a bola foi no meio do campo, E ele teve a visão, né, o raciocínio muito rápido de empurrar a bola para a penetração do Oscar, que aí também prevaleceu a categoria dele, né? Entrou na hora certa e na saída do goleiro deu um toque de craque de bola. Então, um belíssimo gol. Vamos ao segundo gol. Queria que o nosso querido Herbert Henrique fizesse o comentário dele sobre esse segundo gol do Brasil sobre a África do Sul, na última quarta-feira, esse jogo amistoso, antes da convocação oficial. O que você achou do segundo gol, Herbert? Um gol com a característica de quem sabe, né, que é a do Neymar. Eu acho que o resultado não importava tanto para o Filipão, podia ser 6, 7 gols a 0. O que importava para o Filipão era exatamente a observação em torno do Rafinha, do Fernandinho e principalmente também do Fred. Eu acho que foi isso que contou muito mais. Até porque a seleção da África ajudou demais, né? Era esperado uma África na retranca e atacando quando pudesse. Mas não, foi para cima do Brasil e deu no que deu, goleada brasileira. O Dídimo falava essa semana que foi um treino para a seleção brasileira. Você concorda, Toninho? Enquanto isso, você avalia também o nosso terceiro gol, foi do Oscar, né? O terceiro gol Neymar. Foi do Neymar. O segundo gol é que foi do Oscar, né? O terceiro gol foi do Neymar. A observação feita através do Dídimo e do Herbert é muito importante. Essa visão que o atleta tem no deslocamento do companheiro. Preste bem atenção que a linha, a defesa da África joga em linha. Isso facilita para o jogador que vem de trás. E a penúltima bola, a assistência que é dada para quem está com a bola. Quem está com a bola fazer assistência para quem desloca para receber essa bola. Então essa linha de quadro que foi feita através dos zagueiros da África, contribuiu para que o homem que viesse de trás tivesse uma participação através de quem tocasse a bola para ele, e contribuiu muito para esses 3 gols do Neymar, do Oscar e do Fernandinho. E o próprio Neymar no terceiro gol. É só observar que eles estão em linha e esse deslocamento com a assistência de quem direciona a bola é muito importante e que pode acontecer muito isso aí na Copa do Mundo, com o time europeu, os times europeus jogando sempre em linha com 4 zagueiros, tentando abafar, empurrar o adversário para o campo dele. Muito bem, vamos ao quarto gol. Buinha que vai comentar o quarto gol, vai dar a opinião dele. Foi treino, não foi? Você gostou do desempenho da seleção já jogando no segundo tempo de camisa azul? Olha, com relação ao gol, Nádia, é um gol difícil. Esse gol, ele tanto é difícil você acertar um chute desse no canto, sem chances para o goleiro, gol tanto fora contra da a África área, do né? Sul, como contra a Inglaterra, contra a Alemanha. Realmente foi um gol bonito. Um gol que deu moral mais ainda para o Fernandinho. Mas eu acho que o Filipão não ia convocar por causa desse jogo os 2 jogadores. Ele sabe o potencial dos jogadores. Agora, o adversário é complicado. Se você ganha de muito, como ganhou, é obrigação. Se ganha de pouco, está ruim. Se empata, então, a vaca vai para o brejo e a crise começa. Então, eu acho que, agora, de qualquer maneira, daí, por outro lado, é importante isso, é que mesmo diante de um adversário que pode trazer problema caso a seleção não vencesse jogando bem,
né? Mesmo assim, a seleção mostrou um futebol que deveria mostrar contra a seleção que é a 64ª do ranking da FIFA. Tá Eu acho aí. que agradou o resultado. Tá aí, olha, tem o último gol, só um minutinho, Herbert, a gente já comenta, o último gol Ainda tem aos outro. 45, não vamos perder a conta não, são 5, hein? O último gol foi do Neymar, só aos 45 do segundo tempo, Dídimo. Foi mérito também aí, deve ser creditado ao Jô, observe só, a bola vai para ele. Assistência, né, do jogo. E ele poderia até tentar fazer o gol, mas preferiu dar para quem estava mais bem colocado, o Neymar. E o Daniel Alves, depois desse lance, teve também um que ele poderia ter dado a bola para o Jô, o Daniel, e preferiu chutar com o goleiro saindo, fechando o ângulo. Aquilo ali o Filipão não gosta, né? Em Copa do Mundo ele não pode fazer aquilo. Se o colega está em condição de fazer o gol, ele tem que passar a bola. Diga, Herbert. O Dídimo falou bem aí, o Filipão não gosta. Eu me lembrei agora, eu estava uma semana atrás no Rio, no início do Carnaval, peguei um táxi do Galeão, lá pro hotel, né, onde eu estava em Copacabana, e o senhor que estava dirigindo o táxi, o nome dele é Luiz Flávio, torcedor Atlético Mineiro, e ele perguntou pro Filipão, estava o Filipão na viagem com o Murtosa, que é o assessor dele. O Filipão calado o tempo todo, aí ele perguntou, Filipão, por que você não convoca o Ronaldinho? Aí ele perguntou, você torce para quem? Pelo Atlético Mineiro. Eu disse, pronto, vou responder a sua pergunta. Você sabe o que é espírito coletivo? Aí ele disse, sei. Pois então eu respondi a sua pergunta. Então é o que vai prevalecer na seleção brasileira, é exemplo do que aconteceu em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão do mundo, né, Toninho? Exatamente. O que eu quis dizer com isso aí é que o Mandurinho sozinho não vai funcionar, não. Vai fazer, Quer dizer, o espírito de equipe tem que estar muito prevalente. O espírito coletivo, o espírito família Filipão é muito importante para que nós consigamos uma Copa do Mundo aqui dentro, que não aconteceu lá atrás, quando nós perdemos para o Uruguai. Isso aqui nós temos que observar, temos que ter muito cuidado em relação a isso aí. Bunha acha que tem alguma alteração, alguma surpresa na convocação final para a seleção? Não. Para a Copa? Eu acho que não, Nádia. Inclusive, o Filipão falando que está 95%, eu acho que está 100%. Esse time que jogou quarta-feira contra a África do Sul, que é mais ou menos o time base da Copa das Confederações do ano passado, você acha que não vai mudar muito a partir daí? Eu acho que a mudança, de repente, um jogador que não se recuperou, um jogador que está mal e tal, porque seleção também é momento, mas eu acho que o Filipão mantém aí praticamente 98%, 99%. Quem você aposta para ser reserva do Júlio César? Não, o reserva número 1 é o Jefferson. Se o Júlio Jefferson. César cochilar, o Jefferson Também acho. titular. Vocês acham também que o Jefferson está preparado para essa missão, caso o Júlio César não dê conta? Está jogando muito bem o goleiro do Botafogo. O Toninho tem mais, né? Gabarito para falar. Estou de olho aqui no nosso goleiro aqui para saber a opinião dele. Eu falei com olhos de torcedor do Botafogo. Então vamos falar com olhos de profissional. Nosso goleiro Toninho, quem está habilitado. Há muito tempo, Nádia, que o Jefferson vem fazendo partidas dentro daquilo que requer o Filipão e seus observadores e seu treinador de goleiro. Então, essa observação que o pessoal da seleção vem fazendo não é de agora, não. Como não é de agora, essa observação que vem sendo feita nos jogadores que jogam na Europa, e se eles têm um contato direto entre treinadores, eu digo isso porque na época que eu ia para a seleção brasileira em 78, mandaram perguntar tudo para o São Paulo o que acontecia comigo no entorno do próprio São Paulo e do futebol brasileiro e naquilo que eu vinha fazendo. Então, eles procuram saber tudo a respeito disso aí para que ele possa fazer uma convocação dentro daquilo que ele quer, da maneira que ele quer. Você gosta do Jefferson? Acha Gosto, bacana. gosto. E como terceira opção, porque nós somos 3 goleiros convocados. Entraria aí quem? Cavalieri? Vitor, né? Vitor ou Cavalieri. Dizem que essa também é uma das dúvidas, né? Quem é o terceiro goleiro, se Vitor ou Cavalieri. Aí o bicho vai pegar, Aí você aposta em alguém? De acordo com o que que vem jogando, aquilo que a gente está observando, o Vitor vinha desempenhando o melhor Então, papel. que opinião dos nossos craques da super bancada. O Brasil jogou, foi um amistoso lá na África do Sul contra a África do Sul, mas outras seleções também fizeram vários amistosos pelo mundo. Vamos ver como é que foi a semana para essas seleções que estarão na Copa do Mundo do Brasil esse ano. A imagem que correu o mundo foi essa: o argentino Lionel Messi passando mal no gramado. Ficou tudo bem com ele. No placar, 0-0. Mas não faltaram gols na mega rodada da quarta-feira de cinzas. A Argélia venceu por 2-0 a Eslovênia. E a Argélia está no grupo H do Mundial, junto com a Rússia, que venceu e convenceu. 2-0 para cima da Armênia. Destaque para este gol de letra do camisa 9 russo, Alexander Kokorin, atacante do Dinamo Moscou.
Já os alemães abriram o placar no início da partida contra o Chile e seguraram até o fim. Gol de Mário Götze. E o Equador conseguiu vencer a Austrália por 4-3. E tivemos placares inesperados. Seleções que não vão à Copa venceram, como a Ucrânia venceu os Estados Unidos, o Irã, que perdeu para a Guiné por 2-1, e Montenegro venceu Gana. A Bósnia perdeu para o Egito, 2-0, e a Áustria empatou com o Uruguai. O mesmo placar foi de Colômbia e Tunísia. E teve mais jogo equilibrado. A Bélgica empatou com a Costa do Marfim 2-2. E o amistoso entre Grécia e Coreia do Sul terminou com a vitória dos sul-coreanos. Gols de Park e Son. Mas se bem que os gregos poderiam ter melhor sorte, não é? Katsouranis. Pior foi nessa outra jogada. Mais 2 bolas na trave. Vai ter azar assim lá na Grécia, meu amigo. E olha a Suíça mostrando que não é só ferrolho, não. 2 belos gols de Josip contra a Croácia, mas acabou cedendo o empate. Os gols da Croácia... abre o olho, Felipão. Os 2 foram marcados pelo centroavante do Wolfsburg, Polic. E golaço é com ele, o melhor do mundo. Gol de Cristiano Ronaldo e festa portuguesa contra um Camarões irreconhecível. Melhor para nós. No duelo de campeãs do mundo, deu Espanha. 1-0, magro, gol de Pedro. A Inglaterra jogou contra a Dinamarca e também garantiu 1-0. O Japão venceu por 4-2 a Nova Zelândia. Os japoneses contam com a qualidade de Kagawa. Olha as belas jogadas do japonês. O México empatou